E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais um vídeo aula para dar continuidade ao nosso estudo a respeito das equações do segundo grau. E nesta aula nós iremos estudar uma fórmula que é muito famosa na matemática, que é a chamada fórmula de Bhaskara. Então, pessoal, nessa aula nós veremos para que serve essa fórmula, por que ela é chamada dessa forma, né, de fórmula de Bhaskara, e nós veremos como determiná-la a partir de uma equação de segundo grau. Tranquilo? Então, pessoal, vamos lá. Bom, gente, olha o que diz aqui. Ó. A fórmula de Bhaskara é uma expressão que nos permite determinar as raízes, caso existam, das equações do segundo grau, ou seja, das equações do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, onde o a é diferente de zero. Então, de forma bem resumida, o que é a fórmula de Bhaskara? Nada mais é do que uma expressão que determina as raízes da equação de segundo grau, caso essas raízes existam. Porque nós veremos que uma equação de segundo grau ela pode possuir duas raízes, pode possuir uma única raiz e ela pode não possuir nenhuma raiz. Tá? Nós veremos isso nesta aula um pouquinho mais à frente. Tranquilo? Mas por que essa fórmula é chamada de fórmula de Bhaskara? Ela é chamada dessa forma, pessoal, por conta desse camarada aqui, ó. O nome desse cara é Bhaskara, tá? E ele foi um grande matemático indiano lá do século XII. Pessoal, ele fez importantes contribuições tanto na área da matemática quanto na astronomia, sendo considerado um dos grandes matemáticos mais influentes da Índia Antiga, tá bom? Mas aqui, pessoal, cabe uma observação. Essa fórmula só é chamada de fórmula de Bhaskara aqui no Brasil. Em nenhum outro país do mundo ela é chamada dessa forma. Olha que interessante. E por que nós aqui no Brasil adquirimos essa cultura, né? De chamar a expressão que determina as raízes da equação de segundo grau de fórmula de Bhaskara? Isso foi por conta dos livros didáticos que começaram a surgir lá no século passado. Começou-se a inserir nos livros didáticos que essa expressão é chamada de fórmula de Bhaskara porque foi esse camarada que determinou ela, mas na verdade não foi ele. Muito tempo atrás, os egípcios antigos, eles já sabiam resolver as equações de segundo grau fazendo uso aí dessa fórmula que aqui no Brasil nós chamamos de fórmula de Bhaskara, tá bom? Então, qual é o meu ponto de vista sobre essa situação? Eu particularmente chamo dessa forma, fórmula de Bhaskara. Eu aprendi assim, eu repasso assim para os meus alunos, os livros didáticos do Brasil continuam chamando dessa forma. Então, do ponto de vista conceitual, eu não vejo problema nenhum, tá? Até porque não atrapalha em nada as nossas contas, as aplicações da fórmula e tudo mais. Tranquilo? Então, pessoal, dando continuidade aqui, o que é que nós iremos fazer a partir de agora? Nós iremos aprender a determinar a fórmula que ganha o nome desse grande matemático, né? Iremos aprender a determinar a fórmula de Bhaskara. Então, bora nós. Bom, pessoal, olha só. Aqui nós temos a equação do segundo grau na sua forma genérica. Ax² mais bx mais c igual a zero, onde esse azinho aqui ele é diferente de zero. Tranquilo? Bom, se a gente quiser resolver qualquer equação que seja, o nosso objetivo é isolar a incógnita. Quem é a nossa incógnita aqui? É o x, tá? Então, a partir do momento que a gente consegue isolar essa incógnita nessa expressão aqui, que é a nossa equação de segundo grau, a gente chega, consequentemente, na forma de Bhaskara. Então, nosso objetivo, a partir desse momento, é isolar a nossa incógnita. Beleza? Bom, vê só. Como esse A aqui ele é diferente de zero, eu posso dividir todos esses termos dessa equação por A. Então, esse é o nosso primeiro passo, tá bom? Então, eu vou pegar aqui ax² mais bx mais c igual a zero e vou dividir todos esses termos por A. Fazendo isso, pessoal, eu não estou alterando a nossa igualdade, tá? Eu posso dividir por A porque o A é diferente de zero, então até aqui tudo tranquilo. Fazendo essa divisão, aqui vai acontecer uma simplificação, um cancelamento entre esse A que está no numerador e esse A que está no denominador. E aí eu fico com a seguinte expressão: x² mais bx sobre A
mais C sobre A igual 0 dividido por A, continua 0. Tranquilo? Bom, vê só, nesse momento, pessoal, a gente precisa utilizar a técnica de completar quadrado para prosseguir aqui no nosso desenvolvimento. Nós já temos uma aulinha específica falando sobre essa técnica de completar quadrado. Quem ainda não assistiu essa aula, eu vou deixar ela disponível aqui no card, tá bom? Mas só a título de lembrete, eu irei colocar aqui um produto notável que a gente vai utilizar para poder completar o quadrado aqui. O produto notável específico é o quadrado da soma entre dois termos. Se você tem x mais y ao quadrado, onde o x é o primeiro termo e o y é o segundo termo, então o desenvolvimento desse produto notável é o seguinte: o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Certinho? Eu quero que vocês observem esse lembrete aqui, principalmente essa parte desenvolvida, e tentem achar uma relação com esses dois primeiros termos aqui, ó, da nossa equação de segundo grau. Olha só, eu tenho um x ao quadrado aqui. Aqui eu também tenho um x ao quadrado. Eu tenho um mais em seguida. Aqui eu também tenho um mais. Aqui eu tenho um 2, ó. Só que aqui eu não tenho um 2. Eu não tenho o 2 multiplicando o meu próximo termo. Só que se eu não tenho aqui, eu posso criá-lo. O bom da matemática é isso, né? O legal da matemática é isso, que você pode manipular suas expressões. Então a gente vai realizar, pessoal, a manipulação algébrica aqui. Olha como é que vai ficar. Eu vou repetir o x ao quadrado, mais 2 vezes, fiz aparecer o 2, tá? Vocês vão perceber que esse 2 ele aparece e desaparece de acordo com a nossa vontade. Então, em seguida do 2 aparece quem? X. Então, esse x tem aqui, ó. Basta eu colocar ele na frente do b, ficando assim. 2 vezes x vezes, sobrou quem para o final? B sobre A, concorda? Eu peguei esse B sobre A e mandei lá para o final. Ah, professor, então, esse B sobre A está desempenhando o papel do Y aqui. Exatamente, pessoal. Só que com um detalhe. Aqui na frente, a gente multiplicou por 2. Então, no final, eu terei que dividir por 2, para a gente não alterar a nossa expressão. Certinho? Olha só. Cancelando esse 2 com esse, a gente volta ao que tinha anteriormente. Tranquilo? Show, né? Então, vê só. X ao quadrado mais 2 vezes x vezes b sobre 2a. O b sobre 2a está desempenhando o papel do y. Então, falta quem aqui para a gente completar o nosso quadrado? Falta o y ao quadrado. Então, voltando para cá, falta o b sobre 2a ao quadrado. Todo mundo concorda? Tranquilo, né? Vamos continuar. Voltando para a nossa expressão aqui, falta colocar o c sobre a, que é igual a 0, agora com um detalhe. Esse camarada, ele não existia. A gente somou ele ao primeiro membro. Só que uma igualdade é uma balança de dois pratos. É como se fosse uma balança de dois pratos. O que você faz de um lado da igualdade, você tem que fazer do outro. Então, se eu adicionei esse camarada no primeiro membro, eu tenho que adicioná-lo também ao segundo membro. Certinho? Bom, com isso a nossa igualdade está equilibrada. Eu quero, pessoal, que vocês observem essa expressão aqui. X ao quadrado mais 2 vezes x vezes b sobre 2a mais b sobre 2a ao quadrado. Isso é o desenvolvimento de um produto notável, né? Onde o primeiro termo desse produto notável é o x e o segundo é o b sobre 2a. Que é exatamente isso, ó, pessoal. O quadrado da soma entre dois termos. Só que os dois termos aqui, para mim, é o x e o b sobre 2a. Então a gente pode pegar esse desenvolvimento e fechar ele, obtendo um produto notável fechado bonitinho. Vamos fazer isso. Puxando aqui para cima, a gente fica com ó, x mais b sobre 2a elevado ao quadrado, certo? Mais c sobre a igual 0 mais esse termo, continua o mesmo termo, né? Aqui eu tenho b sobre 2a elevado ao quadrado. b elevado ao quadrado é b ao quadrado, e 2a elevado ao quadrado, isso é 4a ao quadrado. Lembrando, pessoal, que esse expoente aqui, ele é distribuído para o numerador e para o denominador, né? b ao quadrado é b ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, a ao quadrado é a ao quadrado. Tranquilo?
Bom, pessoal, agora dando continuidade, nós temos aqui no primeiro membro esse C sobre A. Como é que eu faço para desaparecer com esse camarada aqui do primeiro membro? Bom, basta eu subtrair C sobre A em ambos os membros da igualdade, não é isso? Nós aprendemos a fazer isso em aulas anteriores. Eu vou repetir tudo, ó. X mais B sobre 2A ao quadrado, mais C sobre A. Agora, olha só, menos C sobre A. E isso vai ser igual a B ao quadrado sobre 4A ao quadrado, menos C sobre A. O que eu fiz de um lado da igualdade, eu fiz do outro lado da igualdade. O que é que vai acontecer aqui? Um cancelamento entre C sobre A e menos C sobre A, certinho? A partir desse momento, pessoal, a gente fica aqui no segundo membro com uma subtração de frações. Para realizar a subtração de frações, nós temos que ter os denominadores iguais, não é isso? Só que os denominadores aqui são distintos. Um denominador é 4A ao quadrado e o outro denominador é A. Só que aqui a gente pode utilizar um truque para deixar esses denominadores iguais. É muito tranquilo. Olha só. Eu vou pegar essa fração aqui e multiplicá-la por 4A sobre 4A. Oxente, professor, por que isso? Olha só, pessoal. A vezes 4A, eu obtenho 4A ao quadrado. Certinho? Só que se eu multipliquei o denominador por 4A, eu tenho que multiplicar o numerador também por 4A para que essa fração aqui ela não se altere. Ela vai ser uma outra fração equivalente à primeira. Beleza? Então, continuando, a gente fica com o seguinte, ó, x mais b sobre 2a ao quadrado, que é igual a b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, menos c vezes 4a, isso dá 4ac, dividido por a vezes 4a, 4a ao quadrado. Agora eu tenho uma subtração de frações com denominadores iguais. O que é que a gente faz? Conserva o denominador e faz a operação nos denominadores. Então eu fico com b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Tranquilo? Dando continuidade agora, o que é que a gente tem que fazer? Olha só, pessoal. No primeiro membro, eu tenho um termo entre parênteses que está elevado ao quadrado. O que é que a gente faz com esse expoente aqui? O que é que a gente tem que fazer? Bom, a gente tem que lembrar de coisas anteriores que nós já estudamos, não é isso? Eu já mostrei para vocês em aulas anteriores o seguinte, que o resultado dessa equação aqui, ó, x ao quadrado igual a 9, na verdade não é um único resultado, são dois. O x pode ser igual a 3, ou o x pode ser igual a menos 3. Por quê? 3 ao quadrado é 9, e menos 3 ao quadrado também é 9. Então eu falei para vocês, já em aulas anteriores, o seguinte, quando a gente vai desenvolver essa equaçãozinha aqui, esse expoente 2 ele vai passar extraindo a raiz quadrada do 9, só que a gente tem que tomar cuidado de considerar a raiz positiva e negativa. Mais ou menos a raiz quadrada do 9. Aqui, pessoal, é exatamente a mesma situação, só que os termos que aparecem parecem ser mais complexos, né? Mas a ideia é basicamente a mesma. Quem não assistiu, pessoal, essa aula onde eu explico bem direitinho esse passo a passo, eu vou deixar essa aula disponível aqui no card, tá? Ela chama-se Observações entre Radiciação e Equações de segundo grau. Beleza? Bom, deixa eu apagar aqui para não ficar muito poluído e a gente continua. Então, pessoal, eu fico com x mais b sobre 2a, que é igual a mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Bom, o espaço aqui, pelo que eu percebi, já preencheu, né? Só que a gente ainda não finalizou, tá, pessoal? Então eu vou pegar essa expressão aqui e mandar ela para a próxima página, certinho? Vamos lá. Para a gente continuar o nosso desenvolvimento. Pessoal, nesse momento o que é que eu vou fazer? Eu irei aplicar uma das propriedades da radiciação, que diz o seguinte, a raiz de um quociente é o quociente das raízes. Então, essa expressão do segundo membro, eu posso reescrevê-la assim, ó, x mais b sobre 2a é igual
a mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre raiz quadrada de 4a ao quadrado. Certinho? E aqui a gente sabe quanto é a raiz quadrada de 4, não sabe? A raiz quadrada de 4 é 2. E quanto é a raiz quadrada de a ao quadrado? Ah, professor, só é cortar o expoente aqui 2 com a raiz, que é uma raiz quadrada. Pessoal, nesse caso não, tá? Porque você não sabe se esse a ele é positivo ou se ele é negativo. Na verdade, nessa parte aqui, olha só, isso aqui a gente já viu em aulas anteriores também. A raiz quadrada de a ao quadrado, isso não é igual a não, tá? Isso é igual ao módulo de a. Tomem cuidado, viu? Então, vamos prosseguir aqui. Ó. X mais b sobre 2a, isso é igual a mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, sobre raiz quadrada de 4 é 2, beleza? E a raiz quadrada de a ao quadrado, isso é módulo de a. Só que aqui, esse módulo ele não vai influenciar de forma nenhuma. A gente pode eliminar esse módulo. Por quê? Porque aqui em cima, no numerador, eu tenho um mais ou menos. Então, se esse a for positivo, então mais ou menos continua. Se o a for negativo, iria ficar menos e mais. Só iria inverter a nossa resposta. Em vez de ser mais ou menos, ficaria menos e mais. Então, nessa situação, esse módulo aqui ele é irrelevante. Então, a gente pode sumir com esse módulo. Tranquilo? Pensem um pouquinho sobre o que eu falei e reflitam para vocês verem se não é verdade. Façam um teste com números, tá? Bom, pessoal, dando continuidade, eu vou sumir com esse módulo, tá bom? E vou fazer o seguinte, todo esse camarada aqui, que está dentro desse radical, eu vou chamar de uma letra grega, chamada de delta, tá bom? Então, o b ao quadrado menos 4ac eu vou representar por delta. Esse delta aqui, vocês verão logo em seguida que ele é muito importante para a gente. Além de facilitar a nossa notação, né? Então, vamos continuar aqui, que já já a gente está chegando na fórmula de Bhaskara. Olha só, x mais b sobre 2a, isso é igual mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. O módulo aqui eu posso desaparecer com ele, né? Ele é irrelevante por conta desse mais ou menos que eu tenho aqui no numerador. Pessoal, nesse momento, o que é que a gente tem que fazer para isolar o x? Lembra que o nosso objetivo inicial era isolar o x? Bom, temos que subtrair b sobre 2a em ambos os membros da igualdade, para esse b sobre 2a desaparecer aqui do primeiro membro. Não é assim? Então, x mais b sobre 2a menos b sobre 2a é igual a mais ou menos raiz de delta sobre 2a menos b sobre 2a. Certinho? Fazendo esse passo, esse b sobre 2a cancela com esse menos b sobre 2a e a gente fica com x, que é igual... Eu vou mandar esse camarada para frente, tá? Então vai ficar assim, ó. Menos b, mais ou menos raiz de delta. E como os denominadores são iguais, pessoal, fica um denominador comum. Isso daqui é uma subtração de frações com denominadores que já são iguais. Então, é indiferente, né? Você colocar o mais ou menos raiz de delta na frente ou atrás. Eu prefiro colocar dessa forma, porque é dessa forma que a fórmula de Bhaskara se apresenta. Então, pessoal, essa expressão que vocês visualizam aqui é a chamada fórmula de Bhaskara, que nos permite determinar as raízes da equação de segundo grau de forma sistemática e bem tranquila, tá? X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tranquilo demais, né? Bom, pessoal, e para finalizar a nossa aula, eu gostaria de trazer para vocês um resumo de tudo que a gente viu e colocar uma observação que é muito relevante. Então, no nosso resumo, nós temos o seguinte. As raízes da equação do segundo grau, ax² mais bx mais c igual a zero, são dadas pela expressão. Essa expressão é a fórmula de Bhaskara, né? X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, onde o delta é essa expressão, b ao quadrado menos 4ac. Eu falei para vocês que esse delta ele era muito importante para a gente. E por quê? Por conta dessa observação, ó. Pessoal, o número delta ele é chamado de discriminante da equação. Por que ele é chamado de discriminante da equação? Porque ele informa para a gente quantas raízes
a equação do segundo grau terá. Olha só, se esse delta ele for maior que zero, ou seja, se ele for positivo, então a equação do segundo grau terá duas raízes. Isso é muito tranquilo de perceber. Por quê? Esse delta ele está dentro de uma raiz quadrada. Então, se esse delta for positivo, essa raiz quadrada vai existir e a gente tem que considerar a raiz positiva e negativa, mais ou menos. Por isso nós teremos duas raízes. Quando o delta ele for exatamente igual a zero, então a equação do segundo grau terá uma única raiz. Porque pensa comigo, o delta está aqui, o delta é zero. Então, toda essa parte aqui, ela será eliminada. Ela não influenciará na determinação da raiz, não é isso? Por outro lado, pessoal, se o delta ele for negativo, se ele for menor que zero, então a equação do segundo grau não irá possuir raiz real. Porque a gente sabe já de aulas anteriores que não existe raiz quadrada de números negativos. É assim? Bom, gente, essa daqui foi a nossa aulinha a respeito aí da fórmula de Bhaskara. Como aplicá-la em situações práticas, nós estudaremos na próxima aula. Tranquilo? Bom, se você ficou com alguma dúvida em algum passo aqui, em alguma informação que eu passei, deixe essa dúvida aí nos comentários que a gente tenta explicar de uma forma melhor. Se teve alguma coisa nessa videoaula que agregou no seu conhecimento, deixa teu like aí, compartilha essa aula comigo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e aguarde as próximas aulas. Valeu e até mais!